O Primeiro-Ministro não afasta a possibilidade de novos aumentos de impostos. Pedro Passos Coelho sublinha que ninguém no Governo deseja sobrecarregar os portugueses com mais impostos, mas que não se pode excluir nenhuma decisão. No âmbito de uma visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil, Passos Coelho confessou, e passo a citar, que considera há muito tempo que a carga fiscal em Portugal é bastante elevada, mas a situação não permite fazer qualquer alívio nesta altura. O Primeiro-Ministro diz mesmo que o Governo está a discutir o que tem de fazer e que isso vai ser conhecido no seu devido tempo, quando o Governo, de uma forma coesa, sublinha Pedro Passos Coelho, como sempre tem acontecido, divulgar perante o país as suas conclusões. Ora, o líder do Partido Socialista para já não quer comentar estas declarações de Pedro Passos Coelho, que de facto não exclui a possibilidade de um novo agravamento da carga fiscal dos portugueses. Seguro diz que só se vai pronunciar sobre o Orçamento do Estado para 2013 quando conhecer na íntegra. Sobre o Orçamento do Estado para 2013, não me vou pronunciar antes de conhecer a proposta global. O Orçamento é um instrumento de uma estratégia. Eu não me vou pronunciar sobre propostas que surjam pontuais ou isoladas. Aquilo que eu quero dizer ao Primeiro-Ministro é recordar-lhe uma frase da sua autoria. Não se pode pôr um país a pão e água. Declarações de António José Seguro no Largo do Rato, no final do encontro que o líder do Partido Socialista manteve hoje com os elementos da Troika. Ora, o PS esteve hoje reunido com os representantes das instituições internacionais, das 3 instituições internacionais, com os representantes da Troika. No final do encontro, o Seguro reiterou que Portugal quer honrar os compromissos, mas precisa de mais tempo. Portugal quer cumprir. Portugal quer honrar os seus compromissos. Portugal quer alcançar as metas que estão previstas no memorando quanto à consolidação das contas públicas. Mas há outro caminho que dê prioridade ao emprego e ao crescimento económico para o fazer e quer fazê-lo de uma forma sustentável. E para o fazer de uma forma sustentável, que alivie os sacrifícios pesados que impendem sobre os portugueses e sobre as empresas, necessita de mais tempo para o fazer. Seguro apresentou diversas propostas à Troika, entre as quais a possibilidade de se utilizar uma parte do fundo de recapitalização da banca para financiar as pequenas e médias empresas e baixar o IVA na restauração. E tivemos a oportunidade de apresentar uma proposta de criação de um envelope financeiro de 3 mil milhões de euros, com parte do dinheiro que consta do pacote de 12 mil milhões de euros destinados aos bancos, mas um quarto desse dinheiro, 3 mil milhões, devem servir para apoio à recapitalização das pequenas e médias empresas em Portugal. Desbloquear os fundos comunitários. Não tem sentido, no momento em que o investimento público caiu fortemente no nosso país, que dinheiros comunitários dos fundos estruturais que estejam à nossa disposição não sejam aplicados na economia. E apresentamos um conjunto de outras propostas, das quais gostaria de destacar a passagem do IVA da restauração para o valor em que estava no ano de 2011. António José Seguro acredita que a Troika está agora mais próxima da posição defendida pelo PS no que diz respeito à austeridade ou ao facto de Portugal não suportar mais austeridade neste momento? O que eu saio é mais do que uma ideia. É com a certeza de que a Troika tem hoje menos argumentos para contrapor às propostas do PS do que tinha em anteriores reuniões. Jaime Quezado, Hortense Martins e Michael Seufert, do CDS-PP, são convidados deste Em Foco. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Michel, começo por si, agarrando aqui nestas declarações do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, preferidas hoje numa visita que fez à Autoridade Nacional de Proteção Civil, em relação à questão de não se excluir nenhuma possibilidade de eventualmente se agravarem mais os impostos aos portugueses. Não há aqui uma divisão clara entre os partidos que suportam o governo? Boa tarde. Eu julgo que há momentos em que se têm determinadas conversas. Num determinado momento, quando o CDS falou com a Troika, fez uma declaração que eu julgo que é completamente compatível com aquilo que o Primeiro-Ministro disse, é que para o CDS isto não é o momento de aumentar os impostos. Mas fez isso num cenário em que estava a Troika a ser ouvida pelos partidos parlamentares, estava a ouvir os partidos parlamentares e estava a querer tirar o pulso, digamos assim, à situação do país. O Primeiro-Ministro, quando fala
ao país, falo aos portugueses, e nesse sentido, julgo que é de alimentar bom senso não excluir neste momento nenhum caminho, porque as negociações a que levará no final desta quinta avaliação uma possível reorganização do memorando não estão concluídas. E seria da parte do Primeiro-Ministro imprudente neste momento fazer cenários. O que o CDS não poderia deixar de fazer, no entanto, é transmitir à Troika que aquilo em que nós acreditamos, e o Primeiro-Ministro disse-o também aqui, que há muito tempo acredita que temos uma carga fiscal demasiado elevada, foi exatamente isso. Nós, neste momento, julgamos que a carga fiscal está no limite e que não deve ser aumentada. Mas não encara esta divergência de posições, de certa forma, entre o CDS-PP e o Partido Social Democrata como uma questão fraturante na coligação, que a prazo pode deteriorar as relações entre o CDS e o PSD? Eu acho que há duas coisas. Primeiro, eu desmistificaria o facto de poder haver opiniões diferentes e debate quando se está a fazer o debate. Quando se está a fazer o debate é importante que cada um ponha aquilo que sente em cima da mesa. Porque, como é evidente, se nem dentro do mesmo partido muitas vezes há opiniões conjuntas totalmente alinhadas, mais faria dentro de partidos diferentes que assim não fosse. Faz parte de uma fase natural preliminar à tomada de decisão. Faz sobretudo parte. Nós olharmos para isto com um bocadinho de normalidade, faz parte também de alguma maturidade da nossa democracia. Mas, em todo o caso, o que eu espero é que o Primeiro-Ministro tenha dito aquilo que disse aos portugueses, não escolhi qualquer cenário, mas que a Troika tenha dito aquilo que o CDS também disse à Troika, que neste momento sentimos que muito dificilmente o país poderá passar por um novo aumento de impostos. Já agora, antes de passar aqui a palavra aos nossos, logo veremos aos outros convidados, ontem o CDS, aos elementos da Troika, pediu ou não mais tempo e mais dinheiro a Portugal? Eu não estive nessa reunião, mas o que criou-se algum folhetim à volta das declarações do Bloco de Esquerda que não foram corroboradas por mais nenhum dos partidos que falou depois. E o deputado Adolfo Mesquita Nunes, que eu conheço muito bem, costuma estar aqui, aliás, na nossa comentador habitual. Habitualmente, hoje não pôde estar, mas aquilo que temos sempre internamente falado é que, eu comentaria até assim as declarações do líder do PS, mais tempo neste momento significa mais austeridade, não significa menos austeridade, significa mais tempo do programa de assistência, significa mais dívida, porque o país continua a ter necessidades de financiamento e, portanto, se precisar de mais um ano, vai precisar de mais dívida, mais envelope financeiro da Troika, e esse não deve ser o caminho. Nós não somos fãs da Troika. A Troika está cá circunstancialmente para resolver um problema iminente de financiamento do país, que esteve em pré-bancarrota, e eu espero que a Troika saia o mais rapidamente possível de Portugal, para que nós possamos voltar àquilo que é uma trajetória normal, que é nós financiarmos normalmente com a nossa responsabilidade. O CDS sempre disse, particularmente durante a anterior legislatura, que o país seria levado a uma situação de protetorado se não pusesse as contas públicas em ordem. Para nós a Troika é um mal menor face à bancarrota, mas não é de toda uma situação desejável. Portanto, eu não desejaria mais tempo com a Troika, nem mais um minuto do que o estritamente necessário. Hortense, este pedido feito pelo Partido Socialista, que já não é agora óbvio, de mais tempo e eventualmente até mais dinheiro à Troika, pode de facto significar mais sofrimento para todos nós? Boa tarde a todos. Neste início de sessão legislativa também, porque agora estamos a recomeçar também os trabalhos na Assembleia. Eu acho com muitas questões quentes. Com muitas questões quentes, muitas questões prementes, porque apesar do período de paragem, digamos assim, da maioria dos portugueses, que é o mês de agosto, os problemas não se evaporaram, os problemas não desapareceram. E, portanto, o que eu discordo do que aqui o meu colega do CDS, o meu colega de painel acabou de dizer, porque mais tempo não tem que necessariamente significar mais dívida. Porque neste momento o que está a acontecer, é que nós neste momento temos um déficit maior e a dívida também não diminuiu. E isso tem várias razões. Tem a ver com as taxas de financiamento da economia portuguesa e tem a ver com os resultados e se este programa, se os resultados estão a ser atingidos ou não. E o que se vem a constatar é que os sacrifícios pedidos aos portugueses através deste programa não trouxeram um atingir, por assim dizer, dos objetivos que com este programa se tinha proposto, que nomeadamente nós vamos verificar que vai ser muito difícil, se não impossível, atingirmos o déficit dos 4,5% que estava previsto. Aliás, a UTAU já veio dizer que neste momento até ao primeiro semestre rondará os 6,9, 7,1. O que significa que isso acarretará mais austeridade. O PS já veio dizer que não aceitará mais austeridade. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que o próprio governo
ou fazer até bandeira de irem muitas políticas para além da Troika, e o IVA da restauração é uma dessas medidas, porque por mais que falem que o memorando continha a alteração das taxas do IVA, isso é verdade, não dizia lá é que o IVA da restauração tinha que passar de 13% para 23%. Era preciso mais 400 milhões de euros Exato. no IVA. Está bem, mas quando se agrava, o próprio CDS sabe, e era assim que defendia no passado as suas posições, quando se agrava de sobremaneira a carga fiscal, o resultado obtido não é necessariamente mais receita. Aliás, as previsões do Governo também estão a falhar em toda a linha no que diz respeito a isso. Portanto, estão previstas na cerca de 12% e o que está a acontecer é uma descida, não é um crescimento da receita fiscal. Portanto, as políticas estão erradas, têm que ser corrigidas. E nós não estamos a fazer a crítica pela crítica. Estamos a fazer propostas concretas, porque estamos preocupados com os portugueses, com o desemprego e com as empresas. No fundo, é disso que se trata. Hortêncio, deixa-me passar aqui a palavra ao Jaime, que hoje foi relegado aqui para o último plano em termos de intervenção, não necessariamente em termos quantitativos. Este momento, Jaime, é de facto o momento em que a própria Troika, para além de estar a avaliar o desempenho do país, está ela própria a ser avaliada, tendo em conta até o próprio recado lançado pelo Presidente da República? Nestas nossas conversas semanais tenho dito que esta quinta avaliação, de facto, ia ser uma avaliação muito importante. Ia ser uma avaliação muito importante porque coincide com um momento muito importante do ponto de vista económico e, sobretudo, orçamental. Portanto, está em curso, neste momento, a preparação do orçamento para o próximo ano. Está em curso, de forma avançada, a execução das contas públicas deste ano. E, portanto, claramente que isto coincide... E aí as coisas não estão a correr bem, não é? E, portanto, isto coincide, no fundo, com um compromisso que tem que haver entre o presente e o futuro. A Troika está a cumprir o trabalho dela e, portanto, está, no fundo, a fazer novamente uma visita ao país. E, tanto quanto eu sei, isto inclui cerca de 100 reuniões e visitas a várias entidades. E eu diria que, relativamente a esta matéria, há aqui 3 aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro é... vai ser muito difícil, e nós temos que assumir isso, e penso que é um dado mais ou menos adquirido, que o valor que está previsto do déficit para este ano seja cumprido. Pronto, e acho que as coisas têm que ser ditas como elas estão. E isso resulta de vários fatores, o principal dos quais, o de facto da conjuntura externa em que Portugal está a viver, ter vindo prejudicar aquilo que eram os pressupostos que estavam subjacentes, nomeadamente à execução orçamental do ponto de vista da receita. É evidente que a questão da receita fiscal depende também muito daquilo que são as perspectivas do ponto de vista de alguns indicadores económicos, nomeadamente do consumo e também do investimento. Nós temos, de facto, e concordo, uma perspectiva muito, neste momento, pouco positiva do comportamento do consumo e também do investimento, mas, de facto, a Troika, neste momento, tem em cima da mesa um dado que é o, de facto, do déficit não poder ser cumprido. E, portanto, esta matéria, eu acho que há aqui 2 cenários. Há um cenário de a Troika, a pretexto daquilo que são as conversas que vai tendo com os diferentes parceiros, não só o Governo e a oposição e os diferentes partidos que a compõem, mas também a Concertação Social e outras entidades, ficar com uma ideia muito clara de qual é o contexto que neste momento rodeia a execução do próprio déficit. E, portanto, perceber um pouco que, exemplo que se passa lá fora, nomeadamente em países como Espanha, Itália e também já na Grécia, tem que haver aqui uma flexibilidade. Agora, esta flexibilidade não se deve pedir. Esta flexibilidade deve, no fundo, ser desenhada num encontro a 2. E, portanto, eu diria que no dia 10 de setembro, quando tenhamos as primeiras conclusões desta visita, Próxima segunda-feira, o tal sumário executivo e depois o relatório mais completo, que haja por parte da Troika a abertura para este contexto e para, de certa forma, perceber que tem que haver aqui uma flexibilidade. Se é através da cedência de mais tempo, se é através da alteração das condições, depois são instrumentos, mas o pressuposto fundamental é Portugal, fruto da conjuntura que está a viver e fruto da situação difícil que a economia global está a decorrer, não tem condições para assumir essa questão. Ponto 2 tem a ver com como alterar o comportamento de alguns indicadores e fazer com que no futuro a situação se altere. Eu acho que as declarações do Primeiro-Ministro hoje relativamente à questão dos impostos são umas declarações indicativas, ou seja, o que ele no fundo veio dizer é que, em última instância, se mais nada houvesse, seríamos obrigados a, de facto, aumentar impostos. Eu também concordo que, de facto, Portugal já atingiu o patamar daquilo que é aceitável em termos de carga fiscal. Não só ao nível dos cidadãos, mas também ao nível das empresas. As empresas, por um lado, isso tem a ver com competitividade, e os cidadãos pagam muitos impostos, e já não estão disponíveis do ponto de vista ambiental para, de facto, suportar mais sacrifícios desse ponto de vista. E, portanto, tem que haver aqui, de facto, a capacidade de encontrar situações alternativas, que, aliás, vêm aqui espelhadas no jornal, estava a ver agora. Eu acho que vai ter que haver aqui um exercício muito rigoroso nos gastos do Estado, realmente ao nível das empresas públicas, e também em algumas entidades paralelas ligadas ao sistema financeiro do Estado, encontrar aqui uma capacidade de maior poupança que se possa reverter
na diminuição dos tais 2 bilhões de euros que são precisos. Depois, teremos que fazer um outro exercício que tem a ver com identificar, do ponto de vista da receita, não a necessidade de aumento de impostos, mas uma maior correção de algumas iniquidades fiscais que existem. E penso que, por exemplo, esta ideia de ir buscar alguns capitais lá fora e tentar tributá-los, que sei que não é fácil, mas apesar de tudo, tem-se tentado fazer. E de certa forma, tentar construir uma matriz do ponto de vista fiscal que possa diminuir isso é importante. Portanto, a ideia é que aqui vai ter que ser um aspecto importante. A terceira nota, e com isto termino, como é que de facto vai ser possível conciliar tudo isto com a agenda da competitividade que nós temos aqui para Portugal? Eu acho que de facto nós vamos ter que, a partir de outubro, mudar um pouco de vida do ponto de vista do financiamento da economia. O líder da oposição veio referir isso, mas o Primeiro-Ministro também o tem dito, portanto eu acho que há um consenso nacional muito generalizado de que de facto nada pode continuar daqui para a frente como está. As empresas precisam de dinheiro. E se não tiverem dinheiro, dificilmente conseguem subsistir e crescer. E portanto tem que haver por parte da banca, em primeiro lugar, e por parte de outros financiamentos alternativos, uma maior abertura ao financiamento das empresas. E eu acho que, de facto, se vai ter que criar aqui uma espécie de coligação nacional avançada contra a banca. Contra a banca, não. No sentido de convencer a banca a financiar as empresas. No governo, Dito de outra forma. mas o governo não está a ter aqui uma inação nessa questão que pode ter aqui efeitos perniciosos. Ainda hoje o António Costa, aqui num comentário na última página do Diário Económico, diz isso. O governo poderia perfeitamente estabelecer tetos mínimos, patamares mínimos e máximos de injeção de liquidez na economia. Sou pena que se isso não acontecer, os bancos tivessem aqui uma repercussão neste esforço de recapitalização, nos custos dessa recapitalização. De uma forma simpática, recapitalização. diria que o governo tem aqui um desafio interessante de tentar conseguir, de facto, convencer a banca a ter uma atitude mais ativa. E acho que a única forma de o fazer... Nunca o banco teve... Desculpa interromper o seu raciocínio. Mas é verdade. Nunca o governo teve instrumentos tão poderosos ou tão eficazes para poder influenciar comportamentos da banca. Eu acho que depois de ficar decidido todo este processo formal de intervenção do Estado na banca, e que vai ser concluído com a nomeação dos administradores em outubro, e com a definição daquilo que são os montantes formais que a banca vai ter, existem de facto essas condições. E acho que o Ministério das Finanças, que é no fundo quem tem a tutela destas áreas, terá que ter aqui um papel mais ativo no sentido de convencer os banqueiros a que efetivamente tem que haver aqui por parte deles um programa ativo de financiamento das empresas. Eles vão argumentar que a situação da banca é complicada e que há muito crédito mal parado do passado, é verdade. Mas isso não se coaduna com o facto de não financiar o presente e, portanto, de facto aqui nós temos um desafio muito grande. E acho que tem que ser as finanças a liderar esse processo pela legitimidade que têm de exigir em função daquilo que vão meter nos bancos. A credibilidade do Ministro das Finanças não está abalada? Não, eu acho que a credibilidade do Ministro das Finanças não está abalada. Eu diria que, face àquilo que tem sido a execução menos boa do déficit orçamental, sobretudo por questões externas, que têm a ver com o conjunto internacional e por alguma evolução menos positiva da receita fiscal, que tem a ver também com o comportamento do consumo, e porque nós portugueses normalmente somos mais, levamos mais longe a gestão das expectativas em termos de diminuição do consumo e de investimento. Eu acho que o Ministro das Finanças vai ter que ter uma posição mais interventiva nesta rentrée, em termos sobretudo de envolvimento da banca no financiamento das empresas. Portanto, vai ter que ser o Ministro, desse ponto de vista, mais ativo e menos intermediário desse ponto de vista. Nós estamos aqui a sensivelmente 5 minutos do final da nossa conversa. Michel Seufert, a Troika nestes últimos dias tem, entre aspas, sacudido a água do capote sobre a responsabilidade dos resultados do programa de reajuste em curso? Bom, vamos lá ver. Uma evidência é que o programa é desenhado... foi desenhado no final da anterior legislatura, entre a Troika e o governo do Partido Socialista. A execução, digamos assim, neste momento do programa, está a cargo deste governo. O que me parece é que, se nós olharmos para as anteriores avaliações, para as 4 anteriores que já conhecemos, que foram todas extremamente positivas, e que se limitaram, quer dizer, os pontos negativos a haver eram muito, muito pontuais. O que me parece importante é que isto quer dizer que a Troika, até agora, nunca sentiu necessidade de dizer ao Governo que tinha que ir por outro caminho. E, portanto, neste momento, isso também, digamos assim, poderá ser um ponto positivo a levar àquilo que aqui o Jaime Quezada dizia. Quer dizer, neste momento, o Governo pode usar o capital de grande confiança acumulado e de boa execução, porque ela é atestada pelas anteriores avaliações da Troika, para, neste momento, ouvir da Troika que, bom, aquilo que aconteceu neste momento não era previsto pela Troika, pelos indicadores internacionais, por nenhuma entidade que nós conheçamos, nem pelo governo português e, portanto, o ajustamento deverá ser feito de uma forma suave.
E eu acho que não há um sacudir de água do capote da parte de ninguém. Há com certeza a sensação de que não é entre o quarto e a quarta e a quinta avaliação que o Governo deitou tudo a perder. Julgo que isso é evidente. O que acontece neste momento é que está em causa o déficit, mas repare, por exemplo, a evolução da economia, tudo indica que será menos negativa, se quisermos, do que aquilo que estava previsto no passado. Têm sido sucessivas as aproximações ao sentido positivo para o crescimento da economia neste período. Portanto, tem havido também indicadores positivos. A Troika poderá dizer, por exemplo, que não desvaloriza, que vai desvalorizar um pouco alguma derrapagem no déficit, ou que terá outro enquadramento para essa realidade. Hortêncio Martins, para terminar, os atuais resultados do programa de reajuste são da responsabilidade de causas exógenas ou há aqui um fracasso claro, quer do Governo, quer da Troika? Eu não, digamos, afasto alguma interferência de causas externas, mas isso não é algo que aconteceu hoje. Já vinha acontecendo no tempo do governo de Sócrates e que a atual maioria sempre negou a existência de, digamos, fatores externos que tivessem, influência nos resultados económicos. E já eram patentes e mais do que evidentes nessa altura. Aliás, hoje mesmo houve notícia de um ranking de competitividade em que se verifica a queda de 4 pontos de Portugal. Passamos a ocupar a posição número 49. 49ª posição. Estamos nas 50 mais competitivas do mundo. Quer dizer, é um Mas ranking. as razões é a rigidez do mercado de trabalho e a falta de concorrência por causa da administração pública. Que é o que o governo está a tentar resolver agora. Exatamente. Eu estou a dizer, é um ranking como outro qualquer, Sim, porque também pronto. todos nós sabemos como é que aquele ranking funciona. Sim, Portanto, exatamente. eu não estou a dizer, mas é assim, não é um exemplo, é aquele ranking. Mas o que nós sabemos é que a competitividade do país não está melhor hoje. E é preocupante, aliás, fui aludida pelo Jaime Casado ainda há pouco. E é preocupante, não é só o problema do objetivo do déficit estar em causa. O desemprego, a taxa de desemprego é muito preocupante e, aliás, o Sr. Ministro das Finanças também diz-se ter surpreendido com o resultado ao nível do desemprego. Eu já lhe disse, eu não me surpreendo nada. E eu acho que a maioria dos portugueses não se surpreende, porque o tipo de políticas efetuadas pelo Governo, e algumas estão no memorando, mas outras não estavam, são da responsabilidade exclusiva deste Governo, são escolhas e opções políticas concretas de um caminho escolhido por este Governo, tiveram um efeito em mais desemprego. Quer dizer, quando se ataca fatores de mão de obra intensiva com uma total insensibilidade, achando que nós temos restaurantes a mais e cafés a mais e, portanto, não importa nada que eles fecham, não importa, porque temos a mais e, portanto, é o nosso modo de vida que deve mudar. Quando achamos isto, quer dizer, o que acontece é que o desemprego dispara, porque é realmente um dos setores de mão de obra intensiva, e isto foi um alerta, inclusivamente feito pela Manuela Ferreira Leite, não gostaria de estar aqui a citar, mas e outras pessoas. Relativamente à questão do problema do financiamento da economia, eu também acho que há o perigo do país ficar efetivamente paralisado, e eu concordo com o editorial do Diário Económico do António Costa. Porque, na verdade, na economia real, e falando com as empresas e os empresários, nós verificamos que a banca está simplesmente, por exemplo, a fechar contas calcionadas, às vezes até sem quase avisar, digamos, as empresas pressionando para... E, portanto, é necessário investimento. E como é que as empresas podem investir com o crédito demasiado caro e quase inexistente? Não investem. E, portanto, há realmente o perigo do país paralisado. Portanto, esta quinta avaliação tem que servir para alteração de políticas, no sentido de correção de um rumo para conseguirmos, no final, atingir os objetivos dos nossos compromissos, que é os tais 3%. Mas a Irlanda, por exemplo, e também a Espanha, já conseguiram flexibilização ao nível do tempo para cumprir. E, portanto, isso é como qualquer credor. Se não nos derem tempo para cumprir, pomos em risco realmente e depois sair do poço é muito mais difícil, porque no fim destruirmos o tecido empresarial e as empresas e as pessoas acabarem por sair para outros países, como nós estamos a ver, todos nós conhecemos já pessoas que foram para o estrangeiro e, portanto, abandonaram Portugal, e muitos deles jovens. Jaime Casado, 10 segundos. Não, só dizer uma coisa. Nestes períodos de transição em que há grandes mudanças, como está a ver em Portugal, de facto, isto pode ser um exemplo muito interessante em termos internacionais. Saber até que ponto é que a economia portuguesa, nesta fase de choque porque está a passar, vai ser capaz, sobretudo, de absorver o desemprego
e também a falta de competitividade da economia com a capacidade de mudar. E, portanto, temos aqui um desafio muito interessante. Eu acho que no próximo ano nós vamos ter um teste fundamental aquilo que é a capacidade da economia de alterar o paradigma. Se as reformas que o Governo está a fazer e que nunca foram feitas ao nível da concorrência, ao nível do mercado de trabalho e da justiça, dá algum efeito. Vamos a ver, é um teste. Michel Sanford, quer aditar alguma coisa para Eu julgo que concluir? há um indicador muito positivo que tem a ver com a balança de pagamentos e de transações. Nós estamos a exportar mais, que é uma das formas de capitalizarmos a economia Voltamos nacional. à economia de Salazar. E quer o dizer, problema pode guerra. da economia, ao contrário do que disse o Partido Socialista, aqui não parece que seja exatamente a capitalização, mas a tesouraria. O crédito à tesouraria, mais do que o crédito para capitalizar, parece mais Mas a importante conta neste momento calcionada é a tesouraria que eu desbloquear. estava a falar. Sim, Mas nós o temos- líder do PS Nós falou em vemos um problema de capitalização, tesouraria não neste é momento esse, cada não vez é mais. essa. Meus senhores, minha questão. senhora, muito obrigado a todos pela vossa presença neste Em Foco. É sempre um prazer tê-los aqui. Amanhã outro tema estará em Foco.